que a gente pode esperar nesse cenário econômico e desses embates com o Congresso essa semana? Natália, é um cenário econômico e político, porque diz muito sobre como anda a relação do Planalto com o Congresso e das dificuldades que o governo Lula vem tendo com o Congresso e que tendem a se intensificar daqui para frente com a proximidade da eleição presidencial, porque daqui para frente cada deputado vai estar olhando, cada partido vai estar olhando aí para 2026, para a sua aliança em 2026. Então, partidos que hoje, que até agora estão na base do governo Lula, têm ministérios, eles começam a dar sinais aí de que essa aliança ela não é tão forte à medida que a eleição se aproxima, né? E eles precisam refazer esses pactos políticos, digamos assim, e, em muitos casos, sair desse arco ali de proximidade do governo, porque vão apoiar um outro candidato que não o presidente Lula à reeleição. Dito isso, tem também a figura do Hugo Motta como crucial em tudo isso que está acontecendo, presidente da Câmara. Por quê? Então, vou dar um passo para trás para a gente recapitular as últimas semanas e o que aconteceu e por que isso está gerando, o tal do IOF está gerando um imbróglio tão grande, né? O governo publicou um decreto prevendo o aumento aí do IOF, houve um barulho, houve uma reação do mercado financeiro. O próprio governo voltou atrás na mesma noite, né, e avisou que na manhã seguinte ia publicar um recuo com relação a um trecho desse decreto. Isso não foi o suficiente. Os deputados falaram, olha, a gente vai derrubar, a gente vai votar o PDL, né, que se fala lá em Brasília, que é a proposta de decreto legislativo para derrubar, né, isso que o governo publicou. E aí o governo fala, não, pera, então vamos negociar. E aí a Câmara, ali, através do presidente Hugo Motta, diz, então vamos negociar, o governo vai ter 10 dias para apresentar novas mudanças. O governo se reúne com Hugo Motta, Alcolumbre, líderes partidários da base, claro, não da oposição, e apresentou no domingo, não este último ontem, no anterior, no domingo passado, novas propostas, né? No sentido de, ok, se a gente vai abrir mão do IOF, o que a gente precisa encaminhar agora para compensar a perda de receita que a gente estava prevendo com o aumento do IOF? Termina a reunião, o Hugo Motta diz que tudo bem, encontro histórico, né? Tudo parecia alinhado. O governo desenha, a partir dali, uma medida provisória que viria dali a ser apresentada 2-3 dias depois, foi apresentada na quarta-feira à noite, justamente com o que se entendeu que era possível de ser aprovado no Congresso. E aí aumentando tributação sobre alguns títulos de investimento, enfim, a gente falou bastante sobre isso nos últimos dias, né? Mas tá tanto vai e vem, uma sopa de letrinhas, que estou tentando recapitular para a gente lembrar onde a gente está, né? E aí acontece a publicação dessa medida provisória, e aí, antes de o governo anunciar essa medida provisória e anunciar o que vinha, segundo a minha apuração, houve uma reunião do ministro Fernando Haddad e da ministra Gleisi com o presidente Lula, em que eles asseguraram que havia espaço no Congresso para botar aquela medida provisória para frente, ou seja, que isso não ia criar um problema no Congresso, que isso estava acertado com o Hugo Motta, que os líderes tinham dado sinal verde e tal. E aí o governo apresenta isso e a Câmara começa a subir o tom. E o Hugo Motta, pressionado por líderes partidários, diz que não, que mesmo assim eles vão colocar esse PDL, essa proposta para derrubar o decreto do IOF do governo para ser votado. E aí agora a gente está falando que hoje vai ser votada a urgência desse projeto, que representa uma derrota para o governo. Então, isso significa que a relação Planalto, Câmara, esgarçou completamente. E a relação de confiança com o Hugo Motta basicamente deixou de existir. E o governo, o Planalto, estive lá na semana passada conversando com algumas pessoas, tá bem irritado ali com o Hugo Motta, porque tem a sensação de que não dá para confiar nele, não dá para combinar uma coisa com ele. O que dizem lá não era assim com o Arthur Lira. Com o Arthur Lira, o que estava combinado era o que ia para frente. E
ele centralizava o combinado, o Arthur Lira, isso muitas vezes dificultava o trabalho do Planalto, que não conseguia negociar no varejo ali, muitas vezes, com cada deputado, precisava passar pelo Lira, o Lira tinha esse poder de centralização, mas ao mesmo tempo, uma vez negociado e fechado com ele, o Planalto estava tranquilo de que aquilo iria para frente. E isso não está acontecendo com o Hugo Mota. Eles não estão vendo o Hugo Mota dessa maneira. Seja por um perfil diferente, seja por não ter tanto poder junto aos demais deputados e especialmente aos líderes, seja por conta desse cenário eleitoral que se avizinha e que começa a fazer com que os movimentos dentro do Congresso já sejam mirando 2026. Mas o fato não tá bom, isso não tá bom. A gente começa, o governo começa a semana com a faca no pescoço.